7h54 em Campos, já estamos de volta com o Folha no Ar, aqui pela Folha FM, com o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Voltamos a conversar com o José Paes Neto, que é professor do Isicenza e ex-procurador do município, e eu volto com você, Aloysio. Zé, a gente lançou muito tempo desse bloco, então vou começar engatando logo os dois temas um no outro. Muitas críticas ao governo Rafael têm sido feitas nesse programa aqui, e não só por integrantes, pessoas simpáticas ao governo Vladimir, mas também pessoas integrantes ou simpáticas ao grupo de Rodrigo Bacelar, por exemplo. E são, de certa maneira, nas redes sociais generalizadas, né? Basta você ver nas redes sociais, buscar o perfil de cada um. Rafael só respondeu, se não me falha a memória, pelo menos no meu blog comigo, a uma delas. Todas as demais ele preferiu. Eu sempre, né, sempre que são feitos aqui, eu retorno para ele e me atende sempre, mas prefere não falar. Aqui você acha que deve ser silêncio, e já colocando outro tema, você já abriu a caixa de ferramentas no bloco anterior, qual a sua análise dos 11 primeiros meses do governo Vladimir Garotinho? Luiz, até eu acho que essas duas perguntas, a gente consegue fazer uma análise conjunta delas. Eu acho assim, que todo governante, eu acho que ele tem um momento de falar, ele tem um momento de ouvir. Nós estivemos no governo nos 4 anos, Rafael esteve no governo nos 4 anos, né, anteriores, teve a oportunidade de falar, teve a oportunidade de agir, de tomar as medidas que ele achava que eram importantes para Campos naquele período. Infelizmente, a população não enxergou de forma positiva, não fez uma avaliação positiva, né? Os números são objetivos, são frios, Cláudio colocou bem isso aí, a gente não pode brigar com relação a eles. E eu acho que, sobretudo nesse primeiro ano, era necessário ouvir, né? Absorver as críticas, conviver com essas críticas, interpretar essas críticas, fazer uma avaliação delas, quais nós concordamos, quais nós discordamos, né? Pontuei eu no bloco passado que eu discordo, enfim, outras concordo. A gente tem que fazer, né, ter um tempo para fazer uma análise fria, né, fora do calor das emoções. Eu acho que muito do silêncio de Rafael foi com relação a isso, né, baixar um pouquinho a poeira, absorver as críticas, entender melhor né, essas críticas, o que poderia ter sido feito de melhor ou não, enfim, absorver, compreender melhor a situação agora do lado de fora. Ele também estava passando por um momento familiar que ele precisava dar um pouco de atenção à família dele, se desconectar um pouquinho do mundo político, né? 4 anos muito desgastantes. Ele teve o segundo filho recentemente, né? O segundo filho dele, o Ricardo, tem 3, 4 meses, enfim, muito novo, né? Optou por dar essa atenção, acho que precisava dar essa atenção à família, que por conta do exercício do cargo acabou não conseguindo dar da forma como ele gosta. Ele é uma pessoa muito família, quem convive com ele, conhece ele mais de perto, sabe que ele é, né, muito atrelado, muito próximo ao convívio familiar. E era o momento de ouvir e, sobretudo, o momento de observar. Eu acho que não adiantava ficar numa trocação de farpas com qualquer um que criticava. Eu acho que estava muito fácil, um momento muito fácil para fazer críticas ao governo, né? O governo tinha recém-terminado, com, né, uma avaliação, né, ruim, negativa para a população, que a gente precisa reconhecer. Então, era muito fácil criticar. Eu acho que não era o momento de ficar se trocando, sobretudo com determinadas pessoas,
que não têm assim, né, um prestígio político tão alto assim, e que se valem dessas críticas para poder tentar aparecer, continuar sobrevivendo aí na esfera política. Mas era um momento de observar. Eu acho que a gente tem que ter uma linha na nossa condução política, na nossa vida política. Eu não me considero propriamente um político, né? Enfim, tenho uma atuação muito mais na área técnica, talvez na área política, mas a gente tem que tentar manter ali uma coerência, né? Assim, uma postura, né? E Rafael tem uma postura que não vai ficar criticando por criticar, criticando algo que eventualmente ele fez no governo dele, só porque o outro está fazendo agora, então agora está na hora de criticar, né? Nós não temos esse perfil da família Garotinho, graças a Deus, de ficar criticando por criticar, e um dia acha uma coisa, outro dia acha outra coisa, um dia está no PDT, outro dia está no PSL, enfim, a gente não tem esse perfil, enfim. E era um momento de observar, deixar o Vladimir trabalhar, né? O fato, né, e aí eu estou falando por mim, né, de eu ser um opositor da família Garotinho, sempre fui um crítico, né, nunca votei, nunca vou votar, enfim, né, não vou bater em alguém e depois falar, encontrar a filha no Palácio Guanabara, me desculpe, veja bem, faz parte da política, chamei seu pai de tudo quanto é coisa, denunciei seu pai em tudo quanto é lugar, mas, né, vamos dar aqui, sei lá, as pazes e ficar abrigados no mesmo partido, enfim, né. Sou um crítico da família Garotinho, mas antes de tudo, a gente precisa ter responsabilidade com a nossa cidade, torcer para a nossa cidade conseguir sair do momento difícil que viveu, um momento de crise financeira, se readequar, e era necessário observar o que estava acontecendo. E aí, já entrando na sua segunda pergunta... Eu posso refazer ela só um segundo? Pode, lógico. É porque a gente não vai poder avançar muito. Você é professor acostumado a dar na nota. 0 a 10, nota para os 11 meses do governo Vladimir, e por quê? Luiz, 5. Para mim estaria reprovado, né? Eu não estaria reprovado pelo fato de eu ser oposição ao grupo político dele, por eu fazer parte do grupo de Rafael, né? Eu tenho tentado fazer, nesse último ano, uma análise mais objetiva. Confesso para você, né, que eu mesmo me afastei um pouquinho desse ambiente político. A gente sabe que o ambiente político não é um ambiente fácil, é um ambiente que às vezes é um ambiente tóxico, né? Depois de você passar 4 anos ali no olho do furacão, eu mesmo me afastei um pouquinho, passei a fazer análise mais como um cidadão comum mesmo, desatrelado um pouco ali do dia a dia da política. E aí, se a gente for fazer uma análise, Luiz, o que melhorou nesse governo? O transporte melhorou nesse governo? Para mim, piorou. Rafael teve equívocos no que diz respeito ao transporte? Teve. Deveria ter reunido condições de terminar, de concluir, de realizar, na verdade, as obras de terminais de integração, para que o projeto que foi desenvolvido pelo NTT conseguisse funcionar na integralidade, funcionar com 100% ali do que foi projetado. A falta dos terminais, para mim, foi um erro, novamente ocasionado pelas questões financeiras, mas foi um erro. Mas se a gente fizer uma análise fria do transporte campos, melhorou ou piorou? Para mim, piorou. O que a gente costuma ver de reclamações de pessoas que agora não conseguem mais pegar ônibus, as empresas de ônibus completamente sucateadas, falidas, centenas de funcionários sendo demitidos, várias linhas aí desatendidas, a volta da briga de van com ônibus, que era justamente o que precisava acabar, porque isso torna o sistema insustentável, a volta com força das lotadas, quantas lotadas estão aí no centro da cidade. Para mim, o transporte piorou. A educação melhorou ou piorou no governo de Vladimir? Para mim, piorou, e piorou assim, de forma clara e absoluta. Um ano de governo, quase 12 meses, aí, a gente está já em meados de novembro, se caminhando no final de novembro. A grande maioria das escolas não voltou ao ensino, né, o híbrido ou presencial. O governo teve 12 meses para organizar as escolas, aproveitar que as escolas estavam fechadas, para poder, né, eventualmente fazer reformas. Rafael fez
reforma de dezenas e dezenas de unidades escolares. Rafael criou o CEMEI, a primeira escola em tempo integral, não entregou pelo menos mais uma em 2020, justamente por conta da pandemia, porque iria entregar mais uma, salvo engano, lá na Baixada, e não houve tempo para inauguração por conta da pandemia. 12 meses quase de governo, as aulas não voltaram na integralidade, a desculpa é que as escolas não têm condições de receber os alunos. Que reforma foi feita nas unidades escolares? Quantas? Eu não sei. Né? Talvez é uma falha de comunicação do governo, de repente o governo está falhando também na comunicação, e a gente não sabe, de repente tem alguém lá que está falhando na comunicação. Quantas unidades escolares foram reformadas? Salvo engano, eu vi na imprensa ontem a notícia de que ele vai dar um auxílio tecnológico aos professores, né, num valor de R$2.000. Isso depois de ter retirado direitos desses próprios profissionais que perderam lá um percentual do Vale Alimentação, que era uma crítica que se fazia ao governo Rafael, mas que ele adotou as medidas. E aí eu não posso ser hipócrita, enfim, a situação do ponto de vista de folha de pagamento é uma situação difícil, que ele vai ter que se resolver, mesmo com o TAG, que foi celebrado aí com o Tribunal de Contas, é uma situação difícil. Mas, muito provavelmente, ele está pagando esses R$2.000 aí de auxílio tecnológico, não é porque ele é bonzinho, não, porque ele quer auxiliar o professor, porque se ele quisesse dar um auxílio tecnológico ao professor, ele tinha que ter dado quando ele entrou, porque os professores estavam trabalhando no virtual. Muito provavelmente está dando esse auxílio agora, porque ele precisa cumprir ali os 25%, enfim, o percentual mínimo lá de gasto na educação, que como as escolas não voltaram a funcionar e também não houve reformas, manutenção, essa licitação aí vem se arrastando, ele não deve, esse índice deve estar baixo, e agora está correndo atrás de prejuízo no final do ano. A iluminação do governo Vladimir melhorou ou piorou? Piorou de forma clara. Quantidade de reclamações que todo dia a gente vê nas redes sociais, na imprensa, que vários bairros aí estão apagados sem manutenção, a licitação não foi feita, né, o contrato de licitação que existia no governo anterior foi rescindido. O governo Rafael tinha o objetivo de fazer a concessão, né, uma PPP, uma parceria com a iniciativa privada, justamente para acabar com esses problemas de descontinuidade, entra governo, acaba governo, o contrato termina e não consegue licitar e a cidade fica sem iluminação. Fez um contrato aí de origem duvidosa com uma empresa lá da Baixada, uma adesão a um ato de registro de preço com valores consideravelmente maiores que o governo Rafael, e a cidade continua às escuras, vários bairros aí sem manutenção. Né? A saúde, Aloysio, melhorou em relação ao governo Rafael? Acho que houve alguns avanços pontuais ali, reformas de alguns setores, entregas de alguns setores novos no Ferreira Machado. Né? Agora, o que está acontecendo, por exemplo, com relação às UBSs, é um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo. As unidades funcionavam no governo Rafael, né? Algumas em melhores condições, outras em piores condições, evidente. Havia problemas, não dá para desconsiderar esses problemas. Tiveram as suas atividades suspensas por conta da pandemia, para que os profissionais fossem realocados para trabalhar em unidades de combate à Covid-19, foram transferidos para o CCC, né, para outras unidades, tal São José, para que pudessem trabalhar nisso. A gente já não vive mais o pico da pandemia, né? O CCC, por exemplo, parte das atividades, inclusive, foi descontinuada no governo de Vladimir, justamente em razão da queda do número de casos. E só retomou, salvo engano, ontem reabriu a 12ª, né, com a disfarçatez ainda de dizer que é inauguração. Não tem nada de inauguração, é só a reabertura de algo que teve o funcionamento suspenso por conta da pandemia. E só retornou até agora com um ano de governo. Qual é a desculpa para isso? Né? Tem quase 500 milhões a mais de recursos na comparação com o ano anterior. Os royalties estouraram, a gente conviveu com um período de royalties, com royalties a $30. Os royalties agora estão a mais de 80. Né? A cotação do dólar aumentou. Qual é o problema para reinaugurar essas unidades? Né? Vai reorganizar as unidades? Talvez eu até acho que vale uma reorganização. Rafael tentou fazer.
em alguns pontos e em alguns pontos não conseguiu, né? Um ano de governo, a obra do HGG não começou, realizada, salvo engano, por dispensa de licitação. Inclusive há aí algumas possíveis denúncias aí sobre irregularidades nessa contratação. Confesso que eu não li a fundo, então não vou ficar tecendo considerações aqui, não posso afirmar que está correndo ou não está ocorrendo, mas precisa ser eventualmente investigado. Até agora as obras não começaram, o primeiro ano de governo já foi. Piorou ou melhorou? Na minha visão, piorou. Rafael, sem os recursos, entregou travessão, salvo engano, no final do primeiro ano, depois entregou São José, né, a unidade que foi decisiva para o combate ao Covid. Se o São José não tivesse sido inaugurado, o município teria sérias dificuldades com relação à Covid-19. Então, Luiz, assim, acho que com esses exemplos principais, se a gente for fazer uma comparação com o governo Rafael, eu acho que as coisas pioraram, os buracos nas ruas. Rafael fez uma parceria com a concessionária de água, com a Água de Paraíba, que doou ao município uma usina de asfalto, justamente para o município, em razão da crise financeira, não depender, né, de contratações com empresas privadas para fazer os reparos emergenciais. Está lá na Avenida Doutor Bernardes, a fábrica foi entregue, a usina foi entregue. Os buracos estão aí pelas ruas, né? E o que a gente vê é muita promessa. Eu até espero que essas promessas saiam no papel, né, que essas parcerias com o governo do Estado efetivamente saiam do papel, né? E aí a taxa tem um ponto importante com relação a isso. O governo do Estado agora tem uma condição financeira maior, em razão da venda da SEDAI. A gente tem um campista lá num ponto estratégico, num posto estratégico no governo do Estado. Tenho certeza, né, que o fato do Rodrigo Bacelar estar lá facilita a vinda de recursos para o município. E aí essas obras não são obras que o governo Vladimir está fazendo, são obras que o governo do Estado vai fazer, Saraiva, outros bairros, enfim. E que bom que o governo do Estado agora tem condições financeiras de fazer essas obras acontecer, né? E que bom, assim, eu nem tenho uma relação próxima. Se eu conversei uma vez na vida com o deputado Rodrigo Bacelar, foi muito, assim, esse ano encontrei com ele uma vez no evento no Tribunal de Justiça, mas que bom que no momento Campos tem alguém, né, ocupando uma posição de relevância, de destaque no governo do Estado e que consiga atrair recursos para cá, e que bom que o governo do Estado tenha recursos para isso. Mas se a gente fizer essa comparação, Luiz, com esses exemplos que eu dei, na minha visão, a cidade não avançou, a cidade não melhorou, mesmo tendo 500 milhões a mais para gastar. Conseguiu colocar o salário em dia, com esses 500 milhões de reais a mais? Conseguiu, né, obrigação, né, que Rafael teve essa dificuldade no final do governo, em razão da pandemia, da queda acentuada de arrecadação, mas a gente não vê avanços significativos, né, de governança, né, não vê avanços significativos nas políticas públicas na rua, né, pelo menos é isso que de longe eu venho acompanhando. E aí começa a colocar, fazia essa crítica, que Rafael colocava culpa no governo da mãe dele, e aí coloca culpa no governo de Rafael, como tentou colocar culpa no governo de Rafael, por exemplo, na questão da Caixa Econômica, né, do processo lá da venda do futuro. Foi a única vez que Rafael se manifestou. Né, e que especificamente no processo da venda do futuro, que eu conheço bem, né, primeiro há o processo... Desculpa, só para corroborar o que você está falando, realmente é um absurdo. Só para saber o que você está falando. Como que cobriu o assunto desde o início. Realmente é um absurdo culpar Rafael por isso. Querer culpar Rafael solucionou o problema, e aí, Aloysio, eu acho que nesse ponto específico, se a conduta de Rafael foi inadequada do ponto de vista do Vladimir, por que ele não volta a pagar o contrato, então? Volta a pagar amanhã, paga. Volta a pagar as parcelas e depois acorda com a Caixa o para trás. Ele não diz que está tentando fazer um acordo com a Caixa, que ele tem força política para resolver e que Rafael não teve. Enfim, senta com a Caixa amanhã, liga lá para o gerente da Caixa, olha, a partir de amanhã eu vou voltar a pagar as parcelas do financiamento da venda do futuro.
Porque ele não está pagando nada, porque no governo Rafael, logo no início da pandemia, a gente conseguiu uma liminar para suspender esses pagamentos em razão da pandemia. Essa liminar, salvo engano, está válida até o presente momento, e ele não está pagando nada. Volta a pagar amanhã. Se ele tivesse pago a parcela do mês de novembro, a parcela desse mês, que é um mês de participação especial, teria pego toda a PE desse mês, 40 e poucos milhões, né, no seu valor exato, teria pego toda a PE e entregue na Caixa. Era o equivalente à PE toda. E aí eu queria ver o que ele ia fazer sem a PE. Né? Como é que ele ia governar sem a PE. Né? Rafael governou sem PE. Né? No último ano ali, salvo engano, durante 2 participações especiais, elas foram zeradas. Zero. Eu convivo com 0 de PE. E Vladimir está convivendo com PEs de 40 e poucos milhões de reais. Né? Essa foi 40 e poucos milhões, a de agosto também eu acho que foi na casa dos 40. Né? Arrecadação muito maior. Volta a pagar a Caixa amanhã. Né? E aí a gente vai ver quem tem capacidade de gerir e administrar com pouco ou muito recurso. Né? Porque com 500 milhões a mais, Aloysio, né, a situação fica... É matemático, fica mais fácil. Se você tem um bi 100 de folha para pagar, né, e por mais que ele tenha feito aí algumas adequações, que eu até enxergo como positivas, né, de reduzir ali um pouco o número de cargos de comissão, né, de RPAs, enfim, eu acho que sempre que for possível enxugar, tornar mais eficiente é importante. Mas com 500 milhões a mais para governar, Luiz, aí fica fácil, né, para membros do governo, desse governo, querer apontar ali incongruências e incompetências do governo de Rafael. Bom, 8h16, meu caro José Paes e Aloysio, deixa eu fazer um intervalo rápido aqui. Enquanto isso, você toma um café aí e a gente se prepara para fazer o fechamento desse programa de hoje com você e claro, né, uma projeção ainda às eleições de 2022. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.